Olá, tudo bom? Bom dia para você, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que você esteja assistindo essa aula. Aqui é o professor Flávio Barcelos e hoje a gente está aqui em mais uma aula do módulo 3, da parte de instalação, né? Com dicas de instalação e dicas práticas, dicas do dia a dia, para que você não tenha problemas ao vender, ao comercializar, né, ao projetar o seu sistema de energia solar fotovoltaica. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre String Box, tá? Algumas dicas, algumas recomendações e algumas orientações para que você não tenha problema ao lidar com esse componente importante e fundamental de um sistema fotovoltaico. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, nossa aula 3.6, String Box ou caixa de junção. Então, começando a falar, né, sobre caixa de junção ou string box, como você preferir. Esse elemento que você vê aí na figura, claro que já é conhecido, né, nessa altura do campeonato, a gente já falou bastante sobre ele. E as principais funções, né, só para recapitular, para a gente retomar, é o local onde você vai ligar as strings, né, formando paralelismo entre elas. Também é o local onde você vai instalar os dispositivos de proteção das strings, os fusíveis, os diodos contra corrente reversa, né, de bloqueio. São elementos também onde é um local onde você também vai instalar os elementos de medição de corrente e tensão das strings. Claro que essa parte de medição de corrente e tensão da string ela pode estar com uma medição automática, né, já captando e registrando esses dados para um sistema de monitoramento, e isso é mais típico de sistema de grande porte, né, de usinas, por exemplo, onde é importante ter o acompanhamento lá de corrente e tensão a cada string ou grupo de strings. Numa instalação pequena, onde você vai ter uma, duas, né, poucas strings, quando eu falo instalação pequena, estou falando uma instalação residencial típica, né, inferior a 5 kW pico. Então, nessa faixa de potência, esse tipo de instalação, provavelmente você não vai ter uma medição automática e constante, né, gerando uma captura de dados e um monitoramento. O que você pode ter é um ponto de medição, onde no caso de uma eventual manutenção, no caso de uma necessidade de fazer algum tipo de diagnóstico, alguma checagem, vai haver um ponto disponível onde você possa medir essa tensão e essa corrente em cada string, tá? Aí a gente tem uma imagem mostrando aqui em um diagrama, né, de um sistema fotovoltaico, aonde que fica a representação da string. Então, deixa eu pegar o meu mouse aqui, o meu apontador, minha caneta. Aqui é o meu apontador. Eu tenho, então, a indicação aqui, ó, a junction box, né, a caixa de junção das strings. Ela é essa linha pontilhada aqui. Então, ela engloba os diodos, tá, de bloqueio. Ó, Overvoltage Protective Device é o nosso famoso DPS, tá? O dispositivo de proteção contra surto ou contra sobretensão. Ele está aqui. Aí o cabeamento, né? O fio do lado positivo do sistema fotovoltaico. Aqui o cabeamento do lado negativo, polo negativo. Então aqui você tem os diodos de bloqueio novamente e fusíveis de proteção, todos eles aqui então incorporados na sua junction box, tá? Então a caixa de junção é um elemento chave no sistema fotovoltaico. A complexidade da caixa de junção acompanha a potência de pico do sistema fotovoltaico. Então é claro que você pode ter string box de pequeno porte ou bem pouco complexas, strings aí um pouco mais complexas, né, de médio porte,
e strings de grande porte também com grande número de strings. Então você pode ter strings de vários estilos e vários tipos. Composição. Caixa de junção atua de tal forma a corresponder a exigências das normativas de proteção do sistema fotovoltaico. Então ela vai ter dispositivo de proteção contra surto, né? Base porta fusível, chave seccionadora, componentes auxiliares para conexão de aterramento. Então vamos falar aí de cada um deles. Então o DPS, também que a gente já conversou um pouquinho, né? Esse é o DPS do lado DC, ó. Então ele tem um terra, DC positivo e DC positivo aqui e DC negativo. Então, ele deve ser dimensionado para cada projeto específico, né? Você não pode ter um DPS único que você utiliza para todos os projetos, vai depender da tensão, né, da string, a tensão total da string, inclusive considerando a temperatura mínima, né, da região, que é o momento onde a tensão vai ser maior. Ele tem que ser específico para sistemas fotovoltaicos, tá? Existem DPS para instalação elétrica AC em geral, existe DPS para sistemas DC de telefonia ou para outras aplicações, e existem os DPS específicos para sistemas fotovoltaicos, que têm as suas particularidades. Dimensionados ou instalados erroneamente, eles podem atuar precocemente, isso vai desarmar o seu sistema, então você vai ter que fazer uma intervenção lá, o sistema vai parar de funcionar, o seu cliente vai te ligar, você vai ter que ir lá e trocar o DPS e você vai ficar com aquele grilo. Por que será que ele desarmou? Será que foi realmente uma atuação necessária ou foi uma atuação indevida, né, devido a erro de projeto? Se você colocar o mesmo DPS dimensionado erroneamente com a tensão abaixo da tensão pico que o sistema pode chegar, ele vai dimensionar, ele vai atuar novamente indevidamente, né? O DPS pode causar fuga de corrente à terra indevidamente se ele estiver mal dimensionado ou mal instalado, principalmente mal instalado. Ele pode causar um curto permanente entre polo e terra. Polo pode ser o polo positivo ou o polo negativo, então ele atuando, ele pode fechar em curto. Se ele não tiver capacidade, né, de abertura do sistema adequada, ele pode ser uma fonte de ignição, né, pode causar até um pequeno incêndio. E ele pode não atuar de forma eficiente para proteger o inversor, ou seja, ele pode deixar passar um surto de tensão, tá, indevida e danificar o inversor. Então é muito melhor que o DPS, né, descarregue esse surto de tensão, ou seja, que ele atue, que ele se sacrifique, ao invés de você ter que perder e ter que trocar e fazer manutenção no inversor. Então, outro equipamento importante aí da String Box é o fusível, tá? Que tem que ser específico para sistemas fotovoltaicos, tá? Que tem função de proteção contra sobrecorrentes. O fusível GPV, né? O fusível solar, é o fusível para sistemas fotovoltaicos. É esse mostrado aí, e ele tem a norma de fabricação segundo o IEC 60.269-6. A utilização de fusível em sistemas fotovoltaicos se justifica quando você tem 3 ou mais strings conectadas em paralelo. Então, por que você não precisa de fusível quando você tem só uma string? Porque a função do fusível é proteger contra a corrente de outras strings vão alimentar aquela string indevidamente, tá? Lembra que a gente comentou isso na parte de projeto lá, onde se houver um curto-circuito na string, a corrente desse curto-circuito alimentado pela própria string onde está havendo o curto vai ser a corrente máxima da célula, a ISC, né? A célula ela não fornece mais corrente do que a corrente de datasheet, que é um valor bem próximo do valor nominal, então isso não representa risco.
Porém, as outras strings vão alimentar esse curto também. Ao invés de mandar corrente para o inversor, vai mandar a corrente para alimentar esse curto. De tal forma que, se você tem uma outra string, ou seja, total de duas strings, uma vai alimentar o curto nela mesmo, a outra vai alimentar o curto na outra string. Então, a corrente que vai passar por essas células não vai ser uma corrente tão significativa. Agora, se você tem já 3 strings, você vai ter 2 strings alimentando o curto, né, naquela string onde ocorreu a falta. E aí você então já tem o dobro da corrente admissível na célula. Se você tem 4, 5, você vai ter, vamos dizer assim, se você tem N strings, você vai ter uma corrente de curto-circuito que vai ser alimentada por todas as outras strings, ou seja, essa corrente de curto-circuito na string que tem a falta para a terra pode chegar a N-1 vezes a corrente máxima da célula, ou seja, aí danificaria a célula. Então, essa é a razão para você ter que ter fusíveis quando você tem 3 ou mais strings. Base porta fusível, tá? É esse elemento aí aonde o fusível fica alocado, tá? E fica conectado no cabeamento da string. Deve ter corrente nominal maior que a corrente nominal do fusível, obviamente, senão o fusível não atuaria e o porta-fusível se danificaria. Então você nunca quer que isso aconteça. Sempre quem tem que abrir o bico primeiro é o fusível, ou seja, a corrente do fusível tem que ser menor do que a corrente suportada pelo porta-fusível. Tem que ser apropriada também para sistemas fotovoltaicos, deve suportar tensão contínua superior à tensão nominal do circuito. E devemos atentar quanto à qualidade do porta-fusível. Pode ser uma fonte de resistência no circuito. Se for um porta-fusível de baixa qualidade, a conexão, o contato entre o fusível e o porta-fusível, ou entre os cabos, né, da string e o porta-fusível, se ela for de má qualidade, ela vai apresentar um ponto de resistência, um ponto de mau contato. Ponto de mau contato, ponto de resistência elevada, provoca aquecimento e, com o tempo, danifica o seu sistema como um todo. Chave seccionadora, tá? É um elemento exigido pela norma IEC 60.364, essa norma internacional. No entanto, ela, para sistemas de menor potência, ela pode ser incorporada no próprio inversor. Garante a segurança para se trabalhar no inversor sem ter contato com a tensão contínua do arranjo fotovoltaico. Então, como eu falei, para sistemas acima de 10 kW. A chave seccionadora deve ser específica para sistemas fotovoltaicos. Ela deve ser capaz de isolar a tensão contínua, no mínimo maior que a tensão de circuito aberto na menor temperatura possível. Ou seja, é o extremo de tensão, né? É quando você tem a menor temperatura no momento de circuito aberto. Outros componentes aí, componentes auxiliares, podem ser esses barramentos para a terra, pode ser os conectores, tá? Esses bornes de conectores, eles podem ter essas etiquetas de identificação, anilhamento, né? Esses terminais aí que você vê aqui nessa figura da esquerda, os terminais aí que é importante sempre trabalhar com terminais, os cabos finalizados com os terminais. É importante que todos esses componentes sejam designados para suportar as correntes e tensões contínuas do arranjo fotovoltaico. Então, todos eles têm que estar dimensionados de acordo com os valores de projeto, de tensão e de corrente. Sistemas de monitoramento. Como eu falei, podemos ter porta-fusíveis com monitoramento de tensão e corrente, tá? Entre strings. Nós podemos ter sistemas que transmitem esses dados. Então, olha aí, ó, medem a tensão e a corrente de cada string. São fundamentais para análise de desempenho, tá? Performance do sistema e manutenção, ou seja, se tem algum defeito, eles ajudam muito a localizar esse defeito. Imagina você encontrar um defeito, né, numa usina que tenha, por exemplo, 10.000 strings, né, uma usina de grande porte.
é muito complexo e é importante então que cada string esteja mandando a sua informação para um sistema supervisório de controle que aí sim ele vai identificar e você vai saber em que setor você tem que procurar esse defeito, você tem que localizar e fazer essa manutenção. Alguns exemplos de bons fornecedores que são bem encontrados aí no mercado são o Ed Miller e Carlos Gavazzi. O Ed Miller e Carlos Gavazzi fornecem tanto as bases porta-fusíveis de medição, quanto sistemas de transmissão desse dado, monitoramento e registro dessas informações. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas na instalação, né? Detalhes com relação à instalação. Uma pergunta que sempre surge, tá? E a gente vai jogar um pouquinho de luz agora sobre ela, é o seguinte: a caixa de junção, né, string box, ela pode conter elementos de corrente alternada e de corrente contínua juntas na mesma caixa? Isso é possível? Então, vamos primeiro ver o que fala a NBR 5410, que é a norma brasileira de instalações elétricas, né? A nossa publicada pela nossa ABNT 5410, instalações elétricas de baixa tensão, tá? Então, o que ela fala? No item 4.2.5.7, ela fala que quando a instalação comportar mais de uma alimentação, né, seja rede pública, geração local, que é o caso de um sistema fotovoltaico, geração por gerador diesel, né, cogeração, quando ela suportar mais de uma alimentação, a distribuição associada a cada uma deve ser disposta separadamente e de forma claramente diferenciada das demais. Ponto. Então ela fala isso. Em particular, não se admite que componentes vinculados especificamente a uma determinada alimentação compartilhem com elementos de uma outra alimentação, quadro de distribuição, né, que é o caso de uma string box, linhas, dutos, incluindo caixa dessas linhas, salvo nas seguintes exceções. Então agora ele abre uma listagem de quais exceções onde é possível se enquadrar. Então, quando você tem circuito de sinalização e comando no interior dos quadros, então você pode ter, por exemplo, comando alimentado por uma instalação, a rede pública, e você pode ter sinalização da geração local, por exemplo, no mesmo quadro. Então, quando você tem comando e sinalização, é possível. Quando você tem um conjunto de manobra que seja especialmente projetado para efetuar o intercâmbio entre as fontes de alimentação, então quando você tem, por exemplo, uma chave de sincronismo, uma chave de paralelismo, tá? Onde de um lado vai ter geração própria, do outro lado vai ter a instalação da rede pública. É possível numa mesma caixa, então, que exista esse conjunto de manobras aí. Quando você tem linhas abertas nas quais os condutores de uma e de outra alimentação estejam adequadamente identificados. Então, por exemplo, numa bandeja, né, você pode ter identificação de um tipo de circuito de uma fonte e circuito de outra fonte, desde que eles estejam bem identificados, né? Quando você tem isso aí em linha aberta, em linha aérea, em um local não confinado, ok? Então, ela não trata especificamente, ainda não teve uma reformulação na NBR 5410 para tratar desse tema especificamente, tá? Então ela deixa de uma forma muito vaga. Aí a gente pode buscar o seguinte: do item anterior surge a dúvida: o cabo CA ligado ao inversor é considerado parte integrante do sistema fotovoltaico ou parte do sistema da edificação? Então você tem um inversor, de um lado entra o cabeamento positivo e negativo vindo dos módulos, por exemplo, né? Então, saíram dos módulos, passou na string box e está chegando o positivo e o negativo no inversor, tensão contínua. Só que o inversor, para funcionar, ele precisa da rede elétrica chegar nele também, ele precisa detectar a rede elétrica, ou seja, precisa estar conectado, né, à corrente alternada vinda da rede elétrica. E é o circuito também por onde o inversor vai enviar a potência gerada, injetar a potência gerada na rede.
Então, esse cabo CA que chega no inversor é considerado parte integrante do sistema fotovoltaico ou ele é considerado parte integrante da rede elétrica pública? Então, na NBR 5410 não fala sobre isso e a gente ainda não tem uma norma específica sobre sistemas fotovoltaicos, uma norma brasileira publicada pela ABNT. Então, o que a gente fez? Deu uma consultada na IEC, tá? 60.364, que é a norma europeia de baixa tensão, também é o equivalente a 5410 brasileira, só que lá ela já tem um capítulo exclusivo para sistemas fotovoltaicos, né? Como a gente sabe, tanto nos Estados Unidos, que tem a sua norma própria, quanto a Europa, quanto países que estão mais avançados, né, anos à frente do Brasil na instalação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, ele já tem regulamentação própria e já tem normas técnicas para isso. Então, no caso aí, eu consultei o IAC, tá? Um padrão internacional, onde ele fala o seguinte: na seleção, né, e definição de dispositivos para isolamento e para comutação, para comando, chaveamento, a ser instalados entre a instalação fotovoltaica e a alimentação pública será considerado fonte e a instalação do sistema fotovoltaico será considerado carga. Ou seja, a fonte é a alimentação pública e a rede que vem do sistema fotovoltaico é considerado uma carga. E aí, então, uma conclusão que se pode tirar, considerando o que dizem as duas, né, normas, é que o IAC orienta a considerar o sistema fotovoltaico como uma carga quando da escolha dos dispositivos de isolação e seccionamento. Assim, partindo dessa definição, o ramo ligado ao inversor constitui-se parte integrante do sistema elétrico, considerado essa parte que vem do sistema elétrico a fonte e o sistema fotovoltaico carga. Portanto, os elementos corrente alternada não devem fazer parte do quadro de junção como os demais componentes de corrente contínua. Tá? Isso está destacado aí em amarelo e é importante se dizer que isso aí é uma conclusão interpretativa, pegando duas normas, uma que se aplica ao Brasil, outra que ainda não se aplica ao Brasil, mas que é uma tendência que a norma fotovoltaica desenvolvida para o Brasil, ela siga a mesma filosofia da norma IEC. Então, antecipando e fazendo já vamos dizer assim, uma previsão do que vai ser definido. Como hoje ainda não se define, e na verdade isso é um pouco polêmico, existem fabricantes que fazem string box CC e CA separadas, existem fabricantes que fazem string box CC e CA juntas, tá? E não tem uma definição quanto a isso ainda. Então vocês vão encontrar as duas aí no mercado. Como considerações finais, então, a alocação de elementos CA e CC no mesmo quadro não influi diretamente no mau funcionamento. Então isso não é isso que vai causar um mau funcionamento do sistema, é uma questão de organização. Sua separação ela contribui para melhor identificação das partes do sistema gerador e do sistema da rede pública, tá? Ela contribui para reconhecer a função de cada componente de forma clara e precisa. Ela contribui para evitar equívocos na instalação e evitar problemas e equívocos na manutenção do sistema fotovoltaico. Como consideração também, é necessário total atenção às caixas de junção, porque nelas estão os maiores pontos de resistência e contato elevado, ou seja, pontos possíveis de mau contato. É o local mais propenso a acontecer erros de instalação também, porque chegam todos os cabos ali, tem vários componentes, vários dispositivos, um do lado do outro, então é um local que você tem que ter atenção redobrada. Então, sempre organize os quadros, né, os cabos dentro do quadro. Então, chegou um cabo do sistema fotovoltaico, é importante que ele tenha a identificação, seja por cor, seja por anilha. Tá? Use conectores para conexão dos cabos nos dispositivos de conexão
de proteção e seccionamento. Então use conectores, os terminais, né, os terminaizinhos. Identifique os dispositivos no quadro. Use barramento de terra para equipotencialização. Então, sempre coloque um barramentozinho de terra ali. O aterramento ele é fundamental para o bom funcionamento. Verifique todas as conexões. Tá? Mau contato pode provocar um princípio de incêndio. Então, verifica se está tudo bem apertado. Checa todos os parafusos, todos os conectores. Quando houver mais de 3 strings presentes no arranjo, uma identificação das strings no cabo se faz necessária através de anilhas. Então identifica terminal positivo, terminal negativo, string 1, positivo, negativo, string 2, positivo, negativo, string 3, positivo, negativo, string 4, assim por diante. Isso vai evitar muitos problemas, tá? E você ficar batendo, procurando esses cabos aí através de continuidade é complicado. Quando a string box for ficar exposta ao tempo, não basta utilizar um quadro de comandos IP65 ou superior. Não basta. Preciso haver respiro para a saída de umidades. Tá? Essa string box ao tempo, esse quadro de comando que for ficar exposto ao tempo, ele vai poder gerar umidade e condensação interna. Né? Uma condensação interna do ar pode levar a uma degradação dos componentes ou até mesmo a um curto-circuito. Portanto, é sempre aconselhável, até mesmo nas caixas de junção abrigadas, a aquisição de caixas de junção fabricadas por fornecedores especializados em sistemas fotovoltaicos, porque eles já prevêem esse tipo de comportamento e sabendo da longa duração, como eu sempre falo, da longa vida útil de um sistema fotovoltaico. Legal? Então essas foram dicas aí, essas foram dicas práticas e orientações para a instalação de uma string box, para que você não tenha problema. E eu abordei o tema da polêmica entre a string box CA e CC na mesma caixa ou string box CC e string box CA separadamente. Ou seja, com relação a isso daí, o que vai definir são vários fatores como custo, tá? Particularidade. Então, cada projeto fotovoltaico ele é único, ele é específico. Você vai ter que levar em consideração localização do inversor, localização do quadro de distribuição do cliente, onde esses circuitos, né, esses dutos, esses eletrodutos vão passar. Então, tudo isso deve ser levado em conta, mas é importante que você tenha dados, né, e informações seguras e corretas para você tomar a sua decisão da melhor forma possível. Beleza? Então, nessa aula a gente fica por aqui e um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!